Retornos Excessivos, onde focamos no que funciona a longo prazo. Junte-se enquanto falamos sobre estratégias e táticas para ajudá-lo a se tornar um melhor investidor de longo prazo. Não temos gestão atlética. As opiniões no podcast não refletem as coisas de capital. Nenhuma informação neste podcast deve ser considerada como conselho de investimento ou avaliação de segurança. O podcast pode estar segurando para clientes. Olá, aqui é o Justin. Neste episódio de Retornos Excessivos, Jack e eu com nosso amigo Tobias Carlyle, sobre investimento em valor com Warren Buffett, Berkshire Hathaway, IA e inflação e muito mais. Toby é um pensador profundo, ponderado e medido que traz humildade, racionalidade e uma perspectiva histórica para cada conversa que temos com ele. Como sempre, obrigado por ouvir. Por favor, aproveite esta discussão com Toby Carlyle do Fundo Acquirer, o homem que nos colocou no mundo dos podcasts. Toby, obrigado por voltar a falar conosco, senhor. É bom ver vocês novamente. Sempre gostamos de tê-lo conosco, Toby. Agradecemos. Vamos conferir o que está acontecendo no universo das ações de valor. O que você está vendo nos mercados, o que você está percebendo com a diferença entre ações de valor e de crescimento. E apenas ter uma conversa sobre vários tópicos diferentes, que acho que os investidores sempre podem aprender de onde pensamos que deveríamos começar. E eu não sei se você viu a entrevista inteira ou a citação, mas eu sei que você e Jake, estavam falando sobre isso com um dos seus convidados recentes no Value After Hours. John, eu esqueci o sobrenome dele. Começa com R, valor. Sim. Sim. Mas essa foi uma ótima discussão, a propósito. Mas esta entrevista que Dave e eu fizemos com Barry Ritholtz, na qual ele basicamente estava dizendo que, você sabe, os mercados estão quebrados e prestando menos atenção aos fundamentos. E assim, o investimento passivo quebrou os mercados do investimento fundamental. E por isso ele está focado em estratégias que efetivamente retornam dinheiro aos acionistas. Não, esperando pela reversão à média ou expansão múltipla. Porque isso não estava acontecendo com muitos dos seus nomes. E então, sabe, meio que procurando por essas empresas que estão retornando dinheiro. Então, em geral, o que você acha da ideia de que o mercado meio que se importa menos com os fundamentos hoje em dia? Então, Michael Green tem a tese de que os empregadores passivos atingiram um ponto de inflexão, o investimento ativo no mercado, de tal forma que, quanto mais espaço uma empresa ocupa em um grande índice como o S&P ou qualquer outro, mais fluxos ela recebe e, portanto, as empresas que não estão no índice ou têm apenas uma pequena capitalização de mercado, tudo vai crescer de acordo com seu tamanho, o que é um pouco antivalor, no sentido de que o valor tende a ser. Se você tem duas empresas com os mesmos 100 milhões em lucros e uma está com um P de 5 vezes, tem uma capitalização de mercado de 500 bilhões, e a outra está com um P de 20 vezes, tem uma capitalização de mercado de 2 bilhões, está recebendo 4 vezes os fluxos, mesmo que os lucros sejam os mesmos. O valor de mercado, eles veem mais fluxos, o preço das ações deles sobe mais. A tese, meio que, gira em torno disso. O fato de que não é reversível. Todo o dinheiro passivo está vindo do dinheiro de aposentadoria. Em algum momento, o dinheiro de aposentadoria sai, e isso causa um colapso, e depois, um colapso completo. Eu não sei sobre todas essas coisas. Está um pouco além do meu nível. Acho difícil de acreditar, honestamente. Mas não me preocupo muito com isso. O objetivo como investidor em valor, eu realmente não me importo tanto com o desempenho do preço das ações, mesmo depois de comprar algo, porque os retornos para quando eu compro já estão embutidos no preço que eu pago, seja ele cotado no mercado ou não. Então, os retornos que eu obtenho, na verdade, vêm de duas fontes. Existe o rendimento de dividendos, ou o rendimento para os acionistas, que inclui recompra de ações, retornos de capital, dividendos e esse tipo de coisa. E então há a parte dos lucros, que são reinvestidos no negócio, reinvestidos no retorno marginal sobre o capital investido. E você pode descobrir ao longo do tempo que isso lhe dará um resultado. Você pode somar isso ao rendimento. Esse é o seu retorno esperado. Aconteça com o preço da ação no intervalo entre quando você a possui e quando a vende é meio irrelevante. A capitalização está acontecendo. Você pode ser oportunista. Você pode ficar e esperar. A ideia de que você se concentraria mais na ideia de Einhorn é que não estamos sendo recompensados pela parte de capitalização. Não estamos sendo recompensados pelo reinvestimento. A taxa marginal, tudo pelo que estamos sendo recompensados, não estamos vendo nenhuma expansão múltipla. Portanto, vamos olhar para vamos focar mais na parte do rendimento. Vamos garantir que estamos obtendo rendimento suficiente. E é assim que vamos obter nosso retorno, que é o que Buffett tem feito por um longo período de tempo. Todas as aquisições de Buffett, como você pode ver no exemplo da BNSF, não são empresas listadas publicamente, são privadas. Ele as possui de forma privada. Eu não sei os números exatos, meio que esqueci todos eles porque foi há muito tempo, mas ele recuperou a maior parte do seu capital quando ele comprou a BNSF. Isso também é verdade com a compra da Oxy. Você sabe, ele comprou a Oxy, está devolvendo capital.
A grande preocupação com todas essas empresas de petróleo e gás é que elas tendem a fazer a maior parte de seus reinvestimentos no ciclo de pico, como todas as fusões e toda a ação ocorre no ciclo de pico, e ele não quer que isso aconteça. Ele quer que elas... É um bom negócio. Não é muito dinheiro reinvestido no negócio. Gera muito dinheiro. Basta devolver isso aos acionistas. Nós nos sairemos muito bem. E ele está tão focado nisso, que pegou um slide de uma das apresentações deles e colocou em sua própria apresentação na reunião de acionistas. E ele nomeou a CEO, Vicky Golub, acho que é esse o nome dela, e ele disse, aqui está o que vocês disseram publicamente. Vocês vão devolver capital. Eu quero que vocês continuem devolvendo capital porque vocês disseram que vão fazer isso. E então, ele está meio que, você sabe, encorajando com mão de ferro em luva de veludo. Na maneira como ele faz isso, não há ameaça. Ele está apenas dizendo, você fez essa declaração pública. Estou investindo com base na boa fé dessa declaração pública. Espero que você cumpra esta declaração pública de que vai reter capital. Eu acho que essa é certamente uma boa abordagem. Não há nada de errado em investir dessa maneira, mas é apenas uma fonte dos retornos. Existe essa outra fonte de retornos. E não importa se você não obtiver a reavaliação múltipla. Se você estiver obtendo esse reinvestimento incremental, pode fazer um cálculo. Aquele cálculo que descrevi antes, onde você olha para o retorno marginal sobre o capital investido, multiplicado pela quantidade de dinheiro que é reinvestido, mais o rendimento, todo o rendimento que sai, recompra de ações, rendimento de dividendos, devolução de capital, seja o que for, tudo isso. Esse é o seu retorno. Aconteça o que acontecer com o múltiplo, você obtém esse retorno. O múltiplo tem que se comprimir, sabe, de acordo com a sua composição, para que você não obtenha esse retorno. Então, quando penso nessas coisas, na verdade, não me importo com o que o mercado faz. Eu sempre invisto com a premissa de que o múltiplo não vai se reescrever. Assumo que não haverá reescrita de múltiplo durante o período em que eu o mantiver. E para algumas empresas que estão fazendo muitas recompras, eu preferiria que elas não reavaliem para cima, porque vou ganhar muito mais dinheiro, no final das contas, se elas continuarem baratas e recomprarem ações. The Motley Fool costumava veicular este anúncio, onde eles mostravam a IBM, que sempre era muito cara com um múltiplo enorme, e isso foi na época em que a IBM era a ação com melhor retorno por um longo período de tempo. Era como a IBM, a Microsoft e a Intel e todas essas empresas, durante o boom dos PCs, há muito tempo. E eles diriam, a IBM meio que disparou os lucros, afirmou este múltiplo muito alto, e você teria obtido esse retorno, seja em um período de retenção de 10 ou 20 anos. E então, eles comparariam com a Tootsie Roll, você sabe, que faz Tootsie Rolls, e tudo o que a Tootsie Roll era controlada por uma família, não uma empresa de tecnologia. Faz um doce que as pessoas gostam de comer, não muitas pessoas, mas pessoas suficientes. E eles pegariam esse dinheiro, porque ninguém queria possuir as ações também, porque é uma empresa realmente chata. Estava sempre negociando a um múltiplo muito alto. Eles recompravam ações o tempo todo. E o anúncio do The Motley Fool diria, veja o desempenho da Tootsie Roll ao longo deste longo período de tempo. Superou massivamente a IPA. Então, eu me importo se o mercado reconhece o valor que vejo nessas coisas depois que as compro. Não, eu não me importo, porque já estou comprando essas coisas com base no fato de que vou obter a fonte de retorno do reinvestimento e do rendimento. Eu preferiria que não fosse reavaliado. Se eles estão recomprando ações, esse é o melhor cenário. Isso significa que a administração está ciente da subvalorização, eles têm o fluxo de caixa livre para recomprar ações, ou têm o dinheiro disponível para recomprar ações, e estão pensando nos acionistas em vez de expandir seu próprio domínio, o que são 3 sinais muito fortes para comprar algo. Então, quando eles recompram muitas ações, com um pouco de sorte, em algum momento, serei o último homem de pé. Eles recompram todas as ações. Eu ainda terei minha posição. Vamos tornar essa empresa privada. Agora isso não está mais cotado no mercado de ações. Não estou mais obtendo a expansão múltipla, mas não estou ganhando dinheiro. Ainda estou ganhando dinheiro. Estou obtendo o reinvestimento e estou obtendo o rendimento dos dividendos. Ainda estou obtendo o retorno. Acho que é um argumento bobo de ambos os lados. Acho que é um mal entendido fundamental sobre a forma como os retornos são gerados no mercado de ações. Acho que é, em grande parte, resultado de pessoas que pensam como operadores do mercado de ações em vez de proprietários de negócios. Eu penso como um proprietário de negócios. Eu adoro isso. Se eu pensar nisso, a ideia é que, se eu quiser um retorno, posso consegui-lo de algumas maneiras, posso receber dividendos ou eles podem recomprar as ações, posso recebê-lo da empresa. 2 é que os lucros da empresa podem aumentar e eu posso manter o mesmo múltiplo. Então, estou obtendo um retorno mesmo que não haja expansão do múltiplo. E 3 é a expansão do múltiplo. E a ideia é que esses 2 primeiros vão acontecer independentemente de o mercado se importar com a expansão do múltiplo. De qualquer forma, essa é a ideia. Eu não acho que você possa... Eles diriam que a crítica aos caras de valor profundo costumava ser: tudo em que você está confiando é nessa reversão à média no múltiplo. É como se você estivesse comprando a um múltiplo barato, esperando que o múltiplo aumente. E um negócio ruim, não vai crescer. Portanto, você está focado no retorno do preço, e não no retorno do negócio.
E eu acho que essa é uma crítica justa, mas eu acho que você, simplesmente, não depende de múltiplos retornos. Você pode fazer um cálculo onde não está dependendo da expansão de múltiplos, e ainda assim pode ver que tipo de retorno vai obter. Se você está obtendo um retorno satisfatório, por que se preocupar se há expansão de múltiplos? Sim, e eu acho que Einhorn está concordando com você porque ele está tentando encontrar empresas onde ele obtém esse retorno. Ninguém está prestando atenção. Porque um dos pontos dele era que, neste small cap, ele não acha que há muito menos investidores prestando atenção. Menos atenção. Pequenas empresas que antes havia quem aumentariam o preço das ações depois de lucros. Então não vê isso. Tenho bons resultados. E ninguém parece se importar. Não sei se há mais ou menos. Faria sentido que houvesse menos, porque toda a ação tem sido principalmente nas grandes empresas de tecnologia em crescimento. E então, todos os jovens com quem eu falo, quando ouvem que são investidores de valor, eles simplesmente acham isso loucura. Porque você se consignaria ao lixo da história? Porque você sairia e deliberadamente não ganharia dinheiro neste mercado? E a razão é porque eu já passei por alguns ciclos e vi o que acontece no lado negativo de um ciclo, e eu não estou tentando. Não estou tentando ganhar todos os anos. Estou tentando sobreviver todos os anos. Meu objetivo é estar aqui, no final da corrida, para vencer a corrida. E esse é o meu objetivo. Vou chegar até o fim, com todas as minhas fichas ainda na mesa. Então, estou focado primeiro no risco de queda, e focado nos fluxos de caixa, gestões sensatas. Modelos de negócios robustos que não vão muito bem por 6 ou 7 anos, e depois falham completamente no 7º ano, onde você sabe, como algumas empresas de cartão de crédito, onde elas não sabem quantas baixas vão ter durante a recessão, quando a recessão atinge, como alguns bancos são assim. Existem muitos modelos de negócios assim. Eu acho que é possível que haja menos pessoas investindo no setor, mas não é por isso que fazemos essas coisas. Não é isso que estamos procurando. Queremos que haja menos concorrência. Adoraria se todos olhassem as grandes empresas de tecnologia em crescimento. Não quero expansão múltipla. Continuarei fazendo isso por muito tempo. Continuarei comprando até ser o último possuindo tudo. Não me importo de fazer isso. Não sei por que outros como Matthew não querem fazer isso também. Sabe? Meio que uma mudança brusca de assunto aqui, mas você sabe que é um bom comercial. Quando o Toby pode mencionar o Tootsie Roll, e eu ainda me lembro de quantas lambidas são necessárias para chegar ao centro daquele pirulito Tootsie Roll. Meio que fica com você. Quantos são? Ainda estou procurando. Se eles deixassem para você descobrir, certo? Era isso que o comercial dizia. Mas voltando, vamos voltar ao Buffett. Ele adora dividendos. Ele adora empresas que estão recomprando ações. Na verdade, na carta aos acionistas deste ano, achei interessante. Ele estava falando sobre como. Porque os proprietários da Berkshire Hathaway possuem, indiretamente, através da Berkshire, parte da Apple, parte da Coca-Cola, parte da American Express. As recompras que essas empresas fazem resultam em eles possuírem indiretamente mais da participação que Buffett possui no portfólio, mas também mais ações da Berkshire Hathaway. Então, é como se os derivativos amplificassem a maior parte do efeito dessas recompras. E ele fala muito também sobre, quantos dividendos para o seu ponto sobre ir para o norte. E, quero dizer, a Apple está pagando um dividendo agora. E você sabe, a maioria das coisas que eu acho que ele possui, provavelmente está pagando um dividendo. Apenas quanto? Os lucros estão sendo gerados na Berkshire, porque é simplesmente uma empresa tão massiva, com posições tão massivas. De qualquer forma, é apenas uma observação. Acho que ele diria isso. Acho que ele diz isso em suas cartas. Que o negócio ideal, como o negócio teórico, ideal é um negócio que tem essa pista ilimitada para reinvestimento e pega todo o seu fluxo de caixa livre e o reinveste com um retorno acima do mercado ou uma taxa de retorno muito, muito alta. Então ele diria que a See's Candy é um exemplo disso. O crescimento máximo do vinho na See's Candy é mínimo 2% ao ano. O índice de crescimento global do chocolate é de aproximadamente 2% ao ano. E a See's Candy tem esse problema que ninguém compraria See's Candy para si mesmo. Todo mundo compra como presente. E todo mundo adora recebê-la como presente. E todo mundo adora comê-la. Mas ninguém entraria em uma loja e compraria um para si. Então, eles têm esse problema psicológico com isso. Mas dito isso, na Califórnia e agora em muitos lugares, nos Estados Unidos, as pessoas entram e compram uma caixa de doces da See's. E é sempre necessariamente caro. É loucamente caro quando você vai comprar. As margens são astronômicas, mas eles ainda vendem tudo, todos os anos. Então os preços não são altos o suficiente. Eles realmente não aumentaram muito a receita nesse negócio, mas geraram enormes quantidades de capital. Basicamente, construíram a Berkshire Hathaway, com um investimento inicial de seja lá o que for. Foram $27 no início, e depois, investiram mais $30 ao longo de seja lá quantos anos. 30 e poucos anos. 50 anos que eles mantiveram algo assim, seja lá o que for.
E isso gerou bilhões de dólares, que eles, como um investidor comum, poderiam ter reinvestido esses fluxos de caixa e ficado fabulosamente ricos no final. Mas você pega esses fluxos de caixa e os dá para Buffett. Então ele vai e compra outros doces Seased que fazem o mesmo. A coisa é que isso teve um efeito multiplicador composto. Então eu acho que esse é o negócio ideal, um que não requer nenhum reinvestimento e provavelmente não paga um dividendo. Desculpe, não pode reinvestir, mas você sabe, a ideia é que ele apenas pegue o capital que você dá e o reinvista para sempre. Não há muitos negócios que possam fazer isso, e muitas vezes são negócios nos quais você não quer reinvestir, que requerem o dinheiro, mas são eles que absorvem todo o capital, o tempo todo. Mas eu acho que, quando você não consegue encontrar aqueles que podem absorver capital infinito em um longo prazo, então você quer um que ainda mantenha retornos muito altos sobre o capital, mas devolva a maior parte para você. Assim, você pode ir e encontrar seus próprios, outros, negócios de capital de alto retorno. Tópico da Berkshire. O que você acha que acontece com a Berkshire além de Buffett? Tenho pensado muito sobre isso agora que Munger se foi, em muitos níveis diferentes, nos níveis de sua estratégia de investimento, nos níveis de, se eu pensar de volta a 2008, quando ele foi capaz de entrar com sua reputação e fazer o que fez com a Goldman Sachs, e não apenas obter um bom retorno, mas também restaurar a confiança no mundo. O que você acha que acontece com isso quando ele não estiver por perto? Não será tão bom. O que torna a Berkshire única é que ela possui essa cultura incrível. E a cultura é instilada, de cima para baixo. Trabalhei em outros negócios onde havia 2 empreendedores, e a cultura começava no topo, com eles, e era como um ambiente de negócios de elite, uma cultura de negócios de elite porque eles estavam lá. Mas é tão fácil. Seguir o caminho mais fácil em vez de se ater às coisas difíceis é meio que inevitável. Não há ninguém mais que possa manter a cultura como Buffett faz. Não será rápido, mas claro que vai se deteriorar com o tempo. Em algum momento ficará barato demais. Tenho certeza de que será desmantelado. Provavelmente acontecerá na minha vida, mas, ou pode não acontecer. Pode demorar muito mais do que isso, não sei. Mas acho que, em última análise, você perceberia que Buffett e Munger meio que carregam a tocha no topo e, sem eles, deve se deteriorar. Você acha que a reunião anual e outras coisas ainda, quero dizer, provavelmente não será o que era antes, mas ainda será um evento. Eu diria que haverá uma grande queda, uma queda enorme no primeiro ano em que ele não estiver lá, e depois diminuirá a cada ano após isso. Eu imagino que grande parte da sua base de acionistas também seja meio mais velha. Sim. Não é, sabe? Há essa transição. Você dá para as crianças. As crianças não têm o mesmo apego emocional. Você viu? Só vamos seguir em frente com isso em um segundo. Mas houve aquela doação feita para... Foi uma escola de medicina, na cidade de Nova York, e... Foi, acho que, a maior doação filantrópica para qualquer instituição acadêmica. Mas o dinheiro veio de uma mulher que o doou. Mas foi de um investimento na Berkshire Hathaway há muito tempo. E esse cara era como o marido que faleceu, que era um dos bons amigos de Buffett. De qualquer forma, agora está pagando a mensalidade completa para todos os estudantes da escola de medicina, pelo resto do futuro da escola. Quero dizer, é incrível. Sim, é ótimo. Sim. É loucura, de propósito? Eu conheço algumas pessoas que são assim, pessoas que estavam em Omaha naquela época. É incrível quanto patrimônio foi criado. As pessoas que investiram com ele no início e que estavam em Omaha, famílias que vieram de lá, geraram quantidades incríveis de riqueza com o que ele fez. Extraordinário. Sim, quero dizer, até mesmo a reunião anual todo ano, os preços dos hotéis sobem. Tenho certeza de que os hotéis têm prejuízo por 360 dias no ano. E então, em 5 dias no ano, eles fazem o lucro do ano inteiro. Isso me lembra a Microsoft também, como a quantidade de riqueza que foi criada. Vocês sabiam? Mais uma observação aqui, isso é loucura. Eu li esta manhã em um artigo do Wall Street Journal, como a OpenAI, posições de IA, tipo compensação de $1 milhão. É como a base mais as opções de ações aceleradas e todas essas coisas, é como se esses principais desenvolvedores de IA estivessem recebendo cerca de 902 milhões por ano, em termos de compensação, o que é uma loucura. Muito dinheiro. Depende da OpenAI ter um valor de mercado de $100 bilhões. Não cheguei a isso especificamente. Mas então eu estava pensando que eles estão na Califórnia, então basicamente 50% é. Não se você obtiver isso nas opções e puder enviar como ganhos de capital de longo prazo. Sim, sim. O que você acha sobre... Eu tenho pensado muito sobre a inflação em termos de valor. Tipo, você acha, quero dizer, obviamente eu não sei para onde a inflação vai, sabe? Eu sou a última pessoa para prever isso. Você acha que haverá alguma mudança? Você pensou em algo com sua estratégia de investimento? Se tivermos um período prolongado de inflação, faria algo diferente. Quero dizer, valor tende. As pessoas acham que valor é bom, mas você pensa em algo com sua estratégia em termos de inflação.
Eu odeio simplesmente repetir o que Buffett diz o tempo todo, mas ele é o cara que você sabe. Eu obtive meu MBA, de facto, lendo as cartas da Berkshire Hathaway. Então, isso meio que molda a maneira como penso sobre tudo. E eu li as explicações dele e acho que ele está certo. Não é como se eu repetisse porque ele disse, eu também penso sobre isso. Mas ele diz que nos anos 70, eles tiveram um problema semelhante, onde a inflação estava alta. E ele diz que a Berkshire tenha tido um desempenho impressionante nos anos 70. Alguém apontou que o ouro teve um desempenho tão bom quanto uma ação da Berkshire. E o ouro não fez nada. E há muito trabalho, esforço, sangue, suor e lágrimas na Berkshire. Ele disse que o erro que todos cometem é pensar que você precisa estar em coisas que têm muitos ativos tangíveis, porque os ativos tangíveis aumentam de valor. Mas ele disse que isso perde de vista é que, se tiver que substituir esses, tem que manter esses ativos fixos. Tem que substituir esses ativos fixos. Você gasta $1 milhão no ano zero, e então você ganha 100, 200, seja o que for, ao longo dos 10 anos que você os mantém, e então você chega ao final, e em vez de gastar 1 milhão, agora você tem que gastar 2 milhões para substituir esses ativos. Então, todos esses 10 anos de lucros são meio que consumidos pelo reinvestimento em ativos fixos, no final, e então, os ativos fixos são a resposta para isso. Eu não sei, talvez, se for para a mina, você nunca precise reinvestir na mina, talvez isso funcione bem. Mas os negócios com maior retorno sobre o capital investido possivelmente se saem melhor. Por isso que todas as empresas de tecnologia têm se saído bem. É o medo da inflação que aumentou as avaliações de todas essas coisas. Eu realmente não sei. Acho que você quer estar, sabe, vai ser ruim para qualquer um que não possua muitos ativos de investimento. Então, vai atingir os pobres e a classe média muito mais do que atinge os ricos. Os ricos não vão notar nada. Os pobres e a classe média vão ser bastante prejudicados. Eu não acho que isso seja bom para ninguém. Eu acredito que os retornos após impostos e após inflação, os retornos reais serão baixos durante todo o período em que mantivermos isso. A era da repressão financeira, que eu acho que é como James Montier chamou, e ele escreveu este artigo em 2010, ou algo assim, e ele disse que a era da repressão financeira, quando começa, essas coisas levam décadas, 2 ou 3 décadas, e eu me lembro de ter lido isso em 2010 ou 2005 ou algo assim, e pensando, puxa, isso é muito tempo, e agora? Estamos em 2024, e realmente, está começando. Estamos começando a ver o impacto da inflação, embora eu ache que as sementes disso foram plantadas a partir de 2010, realmente, com Bernanke mantendo as taxas de juros a zero e inundando o mercado com dinheiro, o que fez com que as ações disparassem, as criptomoedas disparassem e o mercado imobiliário disparasse. Talvez outras coisas acompanhem agora. Acho que haja realmente uma boa maneira de prosperar com a inflação. Eu acho que tudo o que você pode fazer é tentar acompanhar após os impostos, após a inflação, e a maneira de fazer isso será possuindo ativos. Quais? Eu não sei. Essa é uma pergunta difícil de responder. Sim, tem sido desafiador. As pessoas têm ações e títulos que funcionaram tão bem por tanto tempo. E então você entra em uma situação onde eles não funcionam por um tempo. Mas então o desafio é prever o futuro. Tipo, nós não sabemos. Você pode ter uma opinião sobre a inflação futura. Para onde isso vai? Eu não sei. Mas, sim, o que você faz quando está aqui, eu também não sei. Porque é prever o que vai acontecer no futuro. Quero dizer, claro, a estratégia de investimento que vai funcionar se a inflação voltar para 2% é diferente daquela que vai funcionar se ela for para 7%. Eu tenho pensado muito sobre isso. Como muitos caras, como Corey Hoffstein e muitos caras que sempre fazem essas estratégias, trabalham em todos os 4 quadrantes. Eles nunca possuíram ações e títulos. Eles sempre possuíram, para ter uma estratégia de retorno total que funcione bem independentemente do ambiente econômico. Reconhecendo que a inflação é algo que aconteceu ao longo da história, mesmo que não a tenhamos visto recentemente, eu aceitei isso. Eu não acho que o problema das pessoas é adotar essa estratégia porque há inflação. A inflação está se dissipando. Quando você fica indo e voltando, é provavelmente quando você se mete em problemas. Sim, eu acho que isso está certo. Acho que tentar prever o que vai acontecer é um pouco um jogo de tolos. Você quer estar preparado para o que quer que aconteça, em vez de tentar prever o que vai acontecer. Porque o problema com previsões é que eu não teria previsto nenhuma das coisas que aconteceram nos últimos anos. As taxas de juros foram de 0 a 5. 6%, subindo no curto prazo da curva de rendimento ali, e se você me dissesse que as ações iriam subir assim, enquanto as taxas de juros subiam dessa forma, eu diria que não há chance. E aqui estamos nós. As ações subiram muito, como mostra o índice SPY este ano. É uma linha de 45 graus, com quase nenhuma correção, e as taxas de juros só aumentaram. Todo mundo acha que as taxas de juros vão ser cortadas, e o Fed parece estar incentivando essa ideia. Vamos cortar em algum momento no futuro. No início do ano, todos disseram que haveria um corte. Este ano dizem que haverá 6 cortes. Estamos em março. Não haverá cortes. São 3 cortes.
Eu posso ver facilmente que continuamos, e quando você olha para o mandato do Fed, é um fornecimento de dinheiro estável e pleno emprego. O desemprego está em níveis historicamente baixos. O mercado de ações está em níveis historicamente altos. O mercado imobiliário está mais caro em relação às rendas medianas do que em quase qualquer outro momento da história. É difícil imaginar que esse seja o tipo de mercado no qual você queira entrar. Mas eu não sei. São seres humanos tomando decisões, não realmente baseadas em dados, eu acho. Eles têm outros tipos de considerações. É tão impossível prever o que o Fed fará e, em seguida, decidir o que você vai fazer, com base no que o Fed vai fazer. Esquema completo. Sim, bem, eu acho que é interessante. Você sabe, geralmente o Fed está cortando. Uma vez que já estamos meio que em uma recessão e aqui estamos falando, como você mencionou, as coisas estão parecendo bem razoáveis e a expectativa de corte é quase como se talvez fosse melhor para eles não cortarem e guardarem essa munição para quando realmente precisarem. Historicamente, eles cortaram. Quando o mercado de ações caiu, eles parecem estar tentando sustentar o mercado de ações. Então, quando os cortes não são uma coisa boa quando acontecem. Os cortes são pânico para um colapso. E eles não param a queda. Tipo, você pode olhar quantas vezes. Você pode voltar a 2009, pode voltar a 2000, pode dar uma olhada, ou 2007, e você pode ver quantas vezes eles cortaram, quão rápido cortaram, e isso não faz nada para o mercado de ações porque o corte impacta a economia real, e o atraso é longo. O atraso é 18 meses, 2 anos, 2 anos e meio. Leva muito tempo entre o corte para que isso apareça na economia real e no mercado de ações também. Tenho me concentrado na inversão da curva de rendimento. Que é, para quem não sabe, a curva de rendimento é todas as taxas, todos os rendimentos de cada dívida emitida pelo governo, começando pela data mais curta, que pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 30 anos. No curso normal, o rendimento de 30 anos é muito maior do que o de 1 mês, porque você precisa ter seu dinheiro investido por um longo tempo. Há muito risco em manter seu dinheiro investido por um longo período. Há risco de taxa de juros, há risco de inflação, há também algum risco de insolvência. Qualquer coisa pode acontecer em 30 anos. Em 1 mês, há menos coisas que podem acontecer. Então, quando a parte frontal da curva, os rendimentos de curto prazo, 1, 2, 3, 2 anos, está rendendo mais do que os rendimentos de 10 anos, ou a parte final da curva, isso indica que há algum medo de curto prazo, ou algo no mercado, ou é a Reserva Federal aumentando as taxas, esfriando o mercado, esfriar o mercado, onde estamos agora, invertidos. A inversão começou em outubro de 2022. A mediana da inversão é de 12 meses, e então há algum tipo de soluço no mercado de ações, que faz com que a Reserva Federal reduza as taxas, mas esta é a inversão mais longa que já tivemos. E em um ponto, foi a inversão mais acentuada que já tivemos. Não há nenhum tipo de correlação entre a inclinação da curva e a profundidade da recessão que se segue, o que é como 8 de 8. Não há muitas instâncias, mas 8 de 8 instâncias em que há uma recessão após a inversão da curva de rendimento. Esta é a inversão mais longa, mas há uma correlação entre a duração da inversão e a duração da recessão. Isso ocorre porque há um longo atraso entre o aumento das taxas de juros e os efeitos que se propagam para a economia real. Temos a inversão mais longa já registrada, e em um ponto foi a inversão mais acentuada já registrada. Então, eu não sei o que acontece em seguida, mas o evento que mais precipita a recessão é frequentemente a normalização ou a desinversão da curva de rendimento, que é a Reserva Federal, reduzindo as taxas. Porque viu o mercado de ações desabar, ou viu bancos falirem, qual for o caso, e eu pensei que era onde estávamos quando o SVB e aqueles outros bancos tiveram problemas no mesmo período do ano passado. Eu pensei, bem, foi isso que aconteceu. Quando você inverte, é exatamente isso que você esperaria ver, mas de alguma forma, eles simplesmente abriram aquele BTFP, seja lá o que fosse, a facilidade bancária que os bancos podiam acessar, em vez de passar pela janela comum que eles tinham que relatar. Eles podiam usar essa coisa, e não precisavam deixar ninguém saber que estavam usando. E isso absorveu $1 trilhão. Eles retiraram $1 trilhão, e não houve impacto mais amplo na economia. Então eu acho que todas as regras antigas realmente foram descartadas. Eu meio que acompanho de perto, tento entender o que está acontecendo, mas não uso isso para prever nada. Acho que a mentalidade que você deve ter no mercado de ações é que o mercado pode cair 50% a qualquer momento. Quando cai 50%, seus retornos futuros dobram, e esse é um momento para estar investido, em vez de tentar retirar seu dinheiro, que todos estão tentando fazer nesse momento. É imprevisível. Acontecerá. Vai cair 50%. Quando isso acontecer, você vai querer estar totalmente investido. Você deveria estar totalmente investido agora.
Você não pode prever isso. Então, eu ignoro a macroeconomia e apenas compro ações baratas, que rendam bem e uma boa gestão que esteja recomprando e comprará mais quando o preço cair. E é assim que você se torna um pouco antifrágil. Quando a ação cai, a equipe de gestão recompra mais. Você está ficando mais rico mais rápido, mesmo que não pareça, e, no final, se você sobreviver e chegar do outro lado, tudo se resolve. É interessante. O macro provavelmente é algo que os investidores estão mais interessados em prestar atenção, mas é provavelmente o menos útil, em termos de realmente executar uma estratégia de investimento. Com o nosso podcast, o algoritmo do YouTube adora o macro. Sempre que colocamos os caras do macro, as visualizações aumentam muito, e todos ficamos felizes por aqui. Mas se não, e eu acho isso muito interessante. Gosto de entender o que está acontecendo nos bastidores e o que desencadeia a inflação e os ciclos de inflação passados. Acho tudo isso muito interessante. Só não sei o que fazer com isso, em termos de construir uma estratégia de investimento. Sim, 100%. É exatamente onde eu estou também. Acho que gera muitos cliques e muitas visualizações. E eu também tenho um podcast. Não falo sobre isso por esse motivo. Eu falo sobre isso porque realmente não posso falar sobre os fundos que eu administro. Eu não gosto muito de falar sobre posições individuais, porque cada posição que eu assumo, há alguma disputa sobre se há uma razão para as ações estarem em baixa. Elas estão em baixa porque as pessoas não gostam delas. E eu acho que há uma chance de que as pessoas tenham reagido exagerada, ou que o mercado tenha reagido exagerada, a razão pela qual o preço está baixo. O Facebook Meta foi um bom exemplo disso. Estava em baixa, estava sem amigos, e eu costumava falar sobre isso no podcast porque, ocasionalmente, falo sobre uma ou duas coisas ruins. E eu recebia todas essas coisas, todas essas pessoas apontando todos os problemas com isso. Você sabe, o Reels está sendo engolido pelo TikTok. Zuck nos prendeu, nos selou nisso, estamos nessa coisa morta com Zuck, onde ele está entrando no metaverso, e ninguém realmente sabe o que é isso, e eles estão gastando 12 bilhões de reais por ano em coisas do metaverso. E eu, também, posso ver essas coisas, e isso também me preocupou, mas estava pela metade do preço, e era um negócio muito bom gerando muito dinheiro. Se eu tivesse ouvido todas essas pessoas e me assustado com isso, então você perde a recuperação do outro lado, também, e então, volta ao ponto onde estava, e a oportunidade se foi, todo mundo diz, ah sim, isso ia acontecer, estava muito barato. Todo mundo está dirigindo olhando pelo retrovisor, então, eu só gosto de comprar essas coisas o mais barato possível, e depois tentar não falar muito sobre elas. E então, se você não pode falar sobre as ações que possui, que é realmente a única coisa que eu faço, tudo o que resta é macro e a economia, que recebem ótimas avaliações no Twitter e no YouTube. Então você é meio que incentivado a falar sobre isso, mesmo que essa não seja a maneira correta de conduzir uma estratégia de investimento. Como estamos focados nas visualizações, o título será algo como Tobias Karloff prevê colapso global após inversão da curva de rendimentos. Eu acho que com algum fogo queimando ao seu lado, um grande gráfico descendo para a direita, é isso que usaremos no YouTube. Eu também disse, o mercado vai cair 50%. Minha configuração permanente não é uma previsão, é apenas observação. Você pode ler, quando o mercado caiu 50%, esperar um ano e fazer de novo. E serei eu dizendo que o mercado vai cair 50%, o que também será verdade. O mercado vai cair 50% várias vezes, vai cair 50% 5 ou 10 vezes antes de eu terminar, eu acho. Então, eu concordo com você 100%, mas vá em frente, faça isso. Vamos pegar 50% e vamos cortar, e rodaremos como um clipe onde você está dizendo repetidamente que o mercado vai cair 50%. Se funcionar, vou apontar para isso e dizer, ei, eu previ isso. Falando de macro e mercados, você sabe, este ano está meio que se revelando, eu não tinha muita certeza. No final do ano passado, quero dizer, foi um bom ano para o crescimento de grandes capitalizações, vindo de um bom ano para o valor, digamos em 2022. Bem, você sabe, quando você olha para valor e crescimento, e o que superou ou teve um desempenho inferior, não caiu tanto, sim, e é isso, você sabe, quero dizer, você pode olhar os números, quero dizer, sim, o valor se saiu melhor, mas ainda assim não foi como se estivesse positivo e o crescimento estivesse 15% abaixo, sabe? Ainda estava em queda, mas você sabe, este ano está se mostrando interessante. É isso. É uma continuação, eu acho, do que vimos no início do ano passado, que é uma liderança muito estreita. O valor das pequenas empresas está estável no ano. O S&P provavelmente vai terminar o trimestre com uma alta de 10%. Qual é o catalisador? Tipo, será que só... Você ouve pessoas dizendo que small caps e mid caps têm uma negociação de recuperação, mas para que isso aconteça, é necessário ter um crescimento maior. Quero dizer, talvez cortes nas taxas sejam um catalisador suficiente para ganhar algum impulso nessa área. Eu não sei, é apenas um mercado interessante quando você tem as pequenas e médias capitalizações estáveis e, você sabe, as grandes capitalizações pelo S&P 500 subindo 10%. Eu nem sei o que o Nasdaq 100 está fazendo. Eu não olhei para o Nasdaq este ano, mas tenho certeza de que é mais.
Sim, eu não poderia concordar mais. Tem sido tão ruim. Há um cavalheiro, Mikhail Samanov, que escreveu sobre esses 200 anos de valor, onde ele juntou 3 conjuntos de dados. É o que todos nós usamos, os dados de French, que começam por volta de 1926. E então, há os dados da Comissão Caos, que é o que Benjamin Graham costumava dizer que ele achava que o valor renderia cerca de 15% ao ano. E isso foi de 1875 a 1925, algo assim. E então alguém fez uma análise profunda, onde eles olham para dados antigos, na medida em que você poderia obter qualquer informação publicada sobre qualquer coisa de 1825 a 1875, agora olhando para os rendimentos de dividendos para determinar o valor, e então ele juntou tudo isso. E você pode ver todos esses colapsos do desempenho relativo de crescimento e valor ao longo de 200 anos. Então, o valor está tendo sua pior queda, até 2020, eu acho. E, tipicamente, onde o valor teve essa pior queda e pior desempenho relativo, em cerca de 200 anos no beta, o que é algo. E então, ele disse, quando isso acontece, você tem esse período de recuperação, e a recuperação não aconteceu. Um pouco melhor. Às vezes, certamente, não está mais perdendo terreno de forma consistente, embora haja uma espécie de subida e depois descida. E temos andado para trás, provavelmente, desde o início do ano, ou algo assim, eu diria. Então, os caras de valor estão sofrendo, eu diria. Provavelmente é por isso que não há muitos caras de valor em small cap value. É simplesmente muito difícil viver lá. Eu acho que o mercado, certamente parece com as partes mais lucrativas do tipo de período prévio, você sabe, quando todo mundo estava trancado e todos estavam fazendo day trade. Não estamos exatamente naquele nível de euforia, mas estamos em algo como os máximos históricos do Bitcoin. A Nvidia teve uma corrida monstruosa e é um pouco autorreflexiva porque eles vendem os chips de volta para aquele ambiente de IA. E você sabe que todas as outras empresas grandes estão comprando seus chips da Nvidia, então acho que há um pouco de contagem dupla acontecendo aí também, porque você não contabiliza os chips como despesa. Quando os compra, você os compra, e a Nvidia pode contar isso como receita, mas todas as outras empresas depreciam esses chips ao longo de vários anos. Então, não há um custo equivalente do outro lado. O custo é distribuído ao longo de alguns anos, então parece que estamos tendo um renascimento com muitos lucros sendo gerados. Não tenho certeza do porquê isso está acontecendo, mas não sei, estou apenas especulando sobre isso. Então, há muita espuma no topo. E depois, há todos esses outros negócios na base. Se você olhar, Ed Yardeni publica esses ótimos gráficos em seu site. Eles são todos gratuitos. Eu vou e os verifico. Você pode olhar para coisas variadas. Uma das coisas que ele mostra são as grandes capitalizações, médias capitalizações, pequenas capitalizações, PS, rastreados de volta a cerca de 20 e poucos anos. E você pode ver que, na maior parte dos últimos 20 anos, os PS de Mid Cap e Small Cap estiveram com um prêmio em relação aos PS de Medium Cap, PEs de empresas de grande capitalização, e, na queda da pandemia de 2020, isso se inverteu. E agora, os PEs de grande capitalização são mais altos do que os PEs de média e pequena capitalização. E eu não sei se isso eu não sei. Uma coisa deveria ser de um jeito, e a outra coisa deveria ser de outro jeito. Eu não sei se há jeito. Reversão à média. Não sei se empresas de média e pequena capitalização devem ter prêmio para serem iguais ao contrário. Não acho que uma esteja certa e a outra errada. É apenas interessante que isso tenha se invertido, e poderia facilmente se inverter novamente, já que não há uma razão real para ser de um jeito ou de outro. Então, eu preferiria apostar em empresas de pequena e média capitalização aqui, mesmo achando que esses PEs estão razoavelmente esticados em relação às suas médias de longo prazo, mesmo que não pareça ótimo. No mundo das pequenas e médias capitalizações, estamos sendo bem pagos pelos lucros que estamos obtendo lá. Estamos obtendo múltiplos muito bons lá. É só que as grandes empresas estão obtendo múltiplos tão massivos que acabam ofuscando todo o resto. Este é um mercado extremamente difícil de navegar, é tudo o que eu diria. Interessado em saber sua opinião sobre isso, e espero não estar te colocando em uma situação estranha aqui, mas você viu aquele artigo da Bloomberg destacando as mudanças nos dados Fama French, os ajustes. Sim, certo. Só estou me perguntando, como alguém, você fez muitos testes com o múltiplo de adquirentes e suas outras estratégias que você executou. Então você meio que entende essa coisa de testes quantitativos, e eu só acho, sabe, ler isso para você. Então, eles fazem ajustes, e uma das coisas que o artigo apontou é que esses dados na verdade não vêm do Fama French e da base de dados Christ, mas sim da dimensional, de onde esses retornos estão sendo gerados. Houve um artigo acadêmico que analisou essa diferença, então eles olharam para
duas versões diferentes, observaram os retornos de 1926 a 2005 e depois olharam para o mesmo período, em 2005, e depois olharam para... Então, de 1926 a 2005, eles analisaram o retorno do fator de valor desse período. Em 2022, eles puxaram essa mesma versão. Então, eles puxaram de 1926 a 2005. Eles encontraram uma diferença mensal de 4 pontos base entre as duas versões. Agora, isso pode não parecer muito, mas a diferença foi bastante grande. Então, um investimento de 10 mil em 1926 na primeira versão teria resultado em um saldo final de portfólio de cerca de 250 mil reais. Enquanto que, na segunda versão, isso teria resultado em um valor de portfólio de aproximadamente 400 mil. Então, esse é um número final grande. E eu só estou me perguntando, como isso te parece? Dado alguém que fez testes, você fez backtesting, obviamente você olhou os dados Fama French. Para mim, eu fiquei realmente surpreso com isso porque eu pensei, uau, isso é louco que esses ajustes. Sabe, não parece que resultaria em um número grande, mas quando composto ao longo de um período muito longo, como 4 pontos base, é muito no final das contas. Sim, acho que a preocupação é que eles voltaram no tempo e alteraram os dados. E eu não estava ciente de que isso estava acontecendo. Não sei se outras pessoas estavam cientes de que isso estava acontecendo, ou se a divulgação era meio incompreensível, como se ninguém entendesse que esse era o caso, e alguém teve que escrever um artigo acadêmico, mostrando a extensão da mudança. E parecia escandaloso, como se eles estivessem mudando os dados, como se todos pensássemos que isso estava fixo, pensávamos que esses eram os retornos reais, descobrimos que os retornos não eram os retornos, e estamos... onde, você sabe, diremos que não vamos voltar e revisá-lo novamente e obter uma resposta completamente diferente novamente. E então, eles responderam com seu próprio tipo de artigo acadêmico, explicando por que fizeram o que fizeram. Eu não me aprofundei muito nisso, mas vi que Cliff Asness respondeu e Cliff disse, sabe, esses caras... concorrentes em mente, então de forma alguma, você sabe, não há vantagem para mim em cobrir para esses caras, mas ele achou que era benigno, e ele achou que eles apenas melhoraram os dados, não os mudaram. Então, eu fiquei meio satisfeito com a resposta do Cliff, porque o Cliff está muito mais próximo e é melhor nessas coisas, e tem muito mais recursos à sua disposição do que eu, então achei que estava tudo bem. Mas dito isso, fiz muitos testes. E vi tantos resultados diferentes de todos os testes que fiz. É assim. Você sabe, você usa o telescópio para olhar para o céu noturno, e você esbarra no telescópio por uma fração de polegada, e isso muda a galáxia. Então, eu, simplesmente, fiz tantos testes que realmente não. Se alguém vier até mim e disser, eu tenho essa estratégia que supera, mas eu, simplesmente, sabe, talvez. Eu testei tanto que basicamente não testo, não. Confio em nenhum dos testes. De qualquer maneira, eu meio que pergunto, isso é. Lógico que comprar fluxos de caixa baratos funciona ao longo do tempo. Eu acho que sim. Pagar demais por fluxos de caixa reduz seus retornos. Tipo, logicamente sim, deveria. Mas o real, até o... Você sabe, número de posições após o ponto, eu não sei. Então sim, é um pouco frustrante que isso tenha acontecido, e eu publiquei muitas coisas usando esses dados. Então provavelmente terei que voltar e revisá-los, ver se ainda vale a pena. Revisando suas revisões. O que você acha? Vocês também fazem muitos testes. Vocês usam seus próprios dados. Eu não sei. Para mim, eu só sei que rodamos modelos na Validia. Estamos rodando-os há 20 anos. Eles não são baseados em academia, mas nunca voltamos e fizemos ajustes. Ou, você sabe, estamos rodando portfólios e esses portfólios estão sendo acompanhados de uma maneira real e ao vivo. Então, eu meio que sinto que, uma vez que os dados estão vivos, uma vez que estão lá no domínio público e as pessoas estão tomando decisões com base neles, ou construindo produtos de investimento com eles, parece um pouco estranho, como os ajustes. E sobre o seu ponto a respeito das divulgações, como talvez tenha sido divulgado em algum lugar nas letras miúdas, ou por trás do eu até vi alguém, o que é loucura para mim. Quando li o artigo da Bloomberg, era como dados fornecidos pelos consultores de fundos dimensionais estavam no site, e então eu estive no telefone eu estive muito no site da conferência, e então eu fiquei tipo, eu nunca vi isso. Eu fiquei tipo, onde está isso? Você tinha que clicar no código-fonte para encontrar a divulgação? Então é meio que, nossa, o que está acontecendo? Mas eu acho que a maneira como você está olhando, eu acho que sua resposta é excelente. E isso me lembra também. Eu lembro que, você sabe, a Barron's tentou replicar as coisas do Greenblatt. Eles podem chegar perto disso? E foi como? Que conjunto de dados você está usando? Sabe? Qual custo de capitalização de mercado você está usando? Sim.
Em que mês do ano você está reequilibrando? Certo. No valor quantitativo, quando escrevemos valor quantitativo, reequilibramos em junho, mas usamos os dados do final do ano para dar 6 meses para tudo isso, porque eles voltam e revisam. Muitas demonstrações financeiras são revisadas, então você precisa encontrar como lidar com compradores antecipados. Não há uma maneira infalível de fazer isso. Do jeito que eu penso, você está olhando através de uma lente muito suja, tentando ter alguma ideia do que está acontecendo. Então, você precisa ter cuidado para não ter um grande grau de precisão. Se você encontrar algo que supere 4 pontos base ao longo de um período longo, isso pode ser custos de negociação. Há várias razões pelas quais isso não é implementável no mundo real. Então, eu acho que a abordagem de Greenblatt estava certa. Ele simplesmente disse, esta é a maneira que eu acho que Buffett investe. Buffett olha para essa métrica de qualidade e ele olha para isso. E ele as combina. E eu vou fazer isso. E depois vou testar. E funciona. E então replicamos isso em valor quantitativo. Não obtivemos os mesmos resultados. Obtivemos resultados diferentes. Mas, novamente, quando estávamos reequilibrando, mas obtivemos resultados diferentes no sentido de que tivemos retornos anuais diferentes, mas mantivemos o mesmo tema. Era verdade que o que ele encontrava estava superando e batendo o mercado. Acho engraçado que isso não tenha funcionado na implementação ao vivo, mas pode ser porque o valor não tem funcionado nos últimos 20 anos. É interessante. Antes de você mencionar o Cliff, eu estava no Twitter. E, você sabe, não posso ler tudo porque é um pouco agressiva. Mas ele disse, os testes retrospectivos de valor melhoraram com o tempo enquanto os dados foram melhorando. Essa sugestão é desnecessária, é o que esperaria se o valor fosse verdadeiro. E havia erros de dados, pois são ruído, e pioram uma estratégia. Então, Cliff tem defendido isso, veementemente. E quem? O Cliff é a pessoa a quem eu recorro. O Cliff é, para mim, ele é como a pessoa que eu mais admiro nesta área. Eu imagino que se ele está apoiando isso, sim, não é um problema tão grande quanto estavam fazendo parecer. Acho que é importante para qualquer pessoa, qualquer investidor, ser cético. Em relação aos backtests, sobre o que você estava falando antes, como quais empresas você está incluindo, existem microcaps aí. Como estão os dados? Os dados estão limpos. Você sabe, você está minerando dados apenas para obter o resultado que deseja. Sempre que alguém apresenta um backtest, acho que você tem que ser incrivelmente cético sobre o que está vendo, porque há tantas coisas que entram nisso, e tantas coisas que podem estar erradas com isso. E também a história nem sempre se repete. O passado nem sempre prevê o futuro. Então, para mim, uma grande lição de tudo isso é ser cético, em relação a qualquer resultado histórico que você veja, e apenas garantir que você entenda o que está vendo. Quero dizer, há um tema mais amplo do que apenas, não é nem mesmo apenas em finanças. É algo mais amplo, que há essa crise de replicação onde encontram algo com um valor P, que diz que é significativo, no grupo que estão analisando, mas também há muito raciocínio motivado. As pessoas querem que seus estudos tenham sucesso e voltam a revisá-los mais tarde, e não conseguem encontrar o mesmo efeito. E não me surpreende que, se você, apenas, é trivial fazer backtest de qualquer número de coisas, e é basicamente isso que a IA está fazendo. É apenas uma curva, ajustada a um conjunto de dados. Não é exatamente uma regressão linear. É um pouco mais sofisticado do que isso, mas é bem próximo. E então, se você confundir os dados por tempo suficiente, testando cada coisa que encontrar, você vai encontrar essas correlações espúrias, como se elas fossem. Acho que em valor quantitativo falamos sobre correlações espúrias, e há um site que você pode acessar, onde eles pegam 2 conjuntos de dados completamente não relacionados, como produtos de manteiga de Bangladesh e o PIB no EUA, e eles descobrem que há uma correlação estatisticamente significativa entre os dois, e claramente não há conexão entre os dois. E seria como o sucesso dos filmes de Nicolas Cage e os afogamentos em piscinas de quintal, como todas essas coisas estão conectadas, estatisticamente, mas claramente não conectadas no mundo real. Se você testar um conjunto de dados e estiver procurando por conexões estatisticamente significativas, você encontrará uma, e mesmo se você disser que vai testar, vou testar uma parte, então, você obterá coisas que sobreviverão ao primeiro teste. Vou testar na segunda metade, algumas dessas coisas sobreviverão à segunda metade dos dados. E então você tem todos os outros pequenos erros de implementação. Você está negociando na oferta, na demanda, no meio, liquidez suficiente para absorver sua estratégia. Você, sabe, o pequeno menos o grande era algo que todo mundo meio que sabia. As small caps superaram as large caps. Desapareceu. O índice preço-livro teve desempenho superior. Preço-livro barato superou o caro. Isso meio que desapareceu um pouco. Essas coisas não são imutáveis. Mesmo que ambas façam sentido para mim, small caps talvez sejam mais arriscadas, então talvez devam ganhar mais, em termos de retornos. Preço, livro barato. Isso seja valor. Você deveria ganhar mais do que caro em uma base preço-livro, mas você também poderia fazer um argumento coerente no sentido contrário.
As Big Caps são melhores e por isso tendem a ter um desempenho superior. Coisas caras têm melhores fluxos de caixa e tendem a ter um desempenho superior. Eu não sei, mas você tem que ser, como você disse, extremamente cético quando olha para essas coisas. E eu acho, mesmo se você fizer tudo isso, ainda vai encontrar coisas que não são reais. Você nunca viu um backtest ruim? Isso mesmo, você nunca viu um backtest ruim, porque todos os ruins são eliminados no início. Apenas os que parecem bons chegam ao mundo. Só para esclarecer um pouco a questão da IA, porque tivemos, Doug, e eu meio que concordo com você, eu meio que acho que se você está usando IA para construir estratégias de investimento, ou digamos, construir portfólios, você está efetivamente, por padrão, eu acho, e me corrija se eu estiver errado aqui, que está efetivamente usando dados históricos para construir o que considera ser um sistema otimizado. Doug Clinton da Deepwater, que é um cara ótimo e super inteligente. Acabamos de tê-lo no podcast. Falamos sobre tecnologia, bolhas de boom e bust e coisas assim. E um dos projetos paralelos que ele tem, desde junho do ano passado, ele meio que usa um sistema de motor de consenso de IA. Então ele usa tecnologia de IA aberta, Claude, e depois Gemini, eu acho, se estou acertando esses três, para construir. E ele tem, talvez, não sei, pode haver uns 30 índices diferentes que ele está executando. E, seja como for que ele definiu essas estratégias, ele tem acompanhado o desempenho em tempo real. E, obviamente, isso vai ser, no final das contas, ele não está usando isso como se ele tivesse construído portfólios. E ele está começando em, seja lá, 1º de junho de 2023, começando com o acompanhamento de desempenho em tempo real. Então, daqui a 5 anos ou 10 anos, ou quando os investidores possam olhar para isso, talvez um ciclo de mercado completo, ou 2 regimes de mercado diferentes, eu não sei. Mas ele está acompanhando a eficácia comparado a índices ponderados por capitalização de mercado, o que é interessante. IA, ou aprendizado de máquina, ou como quer que você chame, independentemente de como eles implementem, a ideia é basicamente a mesma. Eles têm alguma variável dependente, alguma variável independente. Eles estão analisando como a mudança em um impacta a mudança no outro, em cada atualização. E assim, ele apenas ajusta uma curva e dirá, quando esta coisa se mover desta maneira, quando esta variável se mover assim, antecipamos que esta variável se moverá daquela maneira. Então, o computador faz uma previsão e obtém sua próxima camada de dados, e diz que não se moveu, fazer um pequeno ajustar, e ele continua ajustando. Muitas coisas, parece ser um método bastante bom. Essa é uma boa maneira de prever o que vai acontecer, porque há muitas coisas em que a relação é estável ao longo do tempo. O problema com o investimento, eu acho, é que a relação não parece ser estável, parece mudar o tempo todo. Existe essa lei de ciclos em constante mudança nas corridas de cavalos, apostas e também nos investimentos, onde, quando algo se torna bem-sucedido e popular, todo mundo parece se envolver nisso, e isso parece fazer com que pare de funcionar. Então, os acréscimos são um excelente exemplo disso. Este artigo foi publicado mostrando que o acréscimo, quando você tinha um acréscimo incomum, quando você tinha grandes acréscimos, significava que havia um lucro contábil sendo feito, que não era correspondido por um fluxo de caixa equivalente. E então, quando os dois se distanciam muito, isso pode significar que você tem uma Enron, onde eles estão apenas fingindo que estão obtendo esses lucros, porque estão inflacionando os ativos, mas os fluxos de caixa não estão lá, então não é um lucro real, é puramente um lucro contábil. E você tem que capturar isso na contabilidade de dupla entrada. Está capturado em algum lugar. Está capturado no balanço patrimonial como uma provisão. Então, provisões crescentes são uma grande provisão. É um pouco de um sinal de alerta para auditores e analistas. Eu escrevi este artigo, e ele foi uma maneira incrivelmente robusta de encontrar fraudes ou encontrar empresas que iriam ter um desempenho inferior, que tinham essas acumulações. Uma vez que publicaram, todo mundo começou a usar e o efeito desapareceu por um curto ou longo período. Mas então, alguém escreveu a história dizendo, ei, essa coisa de accruals costumava funcionar, e agora não funciona mais, porque ficou tão popular. E então isso meio que foi abandonado um pouco, e voltou a funcionar novamente porque as pessoas meio que pararam de prestar atenção nisso. Mas é uma boa ideia, como a teoria é sólida, a implementação é difícil porque é competitiva, e todos estamos usando os mesmos sinais, e essa é a crítica ao valor, que uma coisa tão simples é tão fácil de calcular uma relação preço-fundamento para qualquer coisa, porque isso continuaria a funcionar, e a resposta está na implementação, quando você realmente olha para o portfólio de coisas que você vai comprar com isso. Você parece um lunático quando coloca alguns desses portfólios porque estão cheios de coisas que obviamente vão a zero. Há problemas óbvios com todas essas empresas, o que é meio que o que mantém o valor perene. Dito isso, o valor cicla. Claramente, o valor cicla. Passamos por um grande ciclo de baixa. Estamos debatendo se ele cicla de volta para o outro lado. Eu acho que, sim. Eu acho que é um ciclo perene. Eu acho que é uma ideia perene. E eu acho que é uma boa ideia por fluxos de caixa baratos. E se você não sabe o que o futuro reserva, você preferiria obter mais por dólar de lucro.
Você pagaria mais por dólar de lucro ou menos por dólar de lucro? Claro que você quer pagar menos se não tem ideia. É uma espécie de navalha de Occam. Você prefere a teoria que assume menos. E eu acho que pagar menos pelos seus fluxos de caixa assume menos. E por isso eu acho que é a mais... Eu não quero usar a palavra humilde, mas intelectualmente humilde e modesta em termos do que assume. Então eu acho que o valor deveria funcionar, mas passamos por um ciclo muito longo onde não funcionou. Portanto, de forma alguma, é garantido. Falando da navalha de Occam, é esse o método que você está adotando com o livro. Mais simples é melhor. Eu acho que essa é uma boa abordagem para a vida. Isso simplesmente torna mais fácil entender quando algo dá errado, por que deu errado, por que algo funciona. Acho que a navalha de Occam é sempre ligeiramente mal citada como quanto mais simples, melhor. Mas na verdade é. Prefiro a teoria que assume menos. E acho que essa é uma abordagem bastante boa. Isso é interessante. Aprendi algo novo. Espero ter citado isso corretamente. Justin, Jack, vocês têm mais alguma coisa antes de eu fazer essa última? Não, tudo bem, pode ir. Ok. Então, uma espécie de pergunta final aqui. O que mais te preocupa, mas o que também te dá mais otimismo? Vocês podem abordar isso da maneira que quiserem. Eu acho que há uma espécie de autoritarismo crescente ao redor do mundo. E eu não acho que o autoritarismo seja bom. E eu acho que as ferramentas que temos agora para vigiar e controlar as pessoas são imensamente maiores do que qualquer coisa que já vimos no passado. Tipo, você pode imaginar a União Soviética com esses incríveis poderes de vigilância, ou a China como um exemplo de um país com incríveis poderes de vigilância, implementando-os. E eu acho que há esse tipo de fome por isso, nos jovens, mas grande parte do mundo ocidental. Eu acho que grande parte do mundo ocidental está muito avançada nessa parte, como o Canadá e a Austrália, como um australiano-americano, mas originalmente nascido e criado na Austrália. Há muito mais disso na Austrália. É muito mais fácil de implementar na Austrália. O que me dá mais otimismo é que há uma resistência nos EUA. E eu acho que os EUA foram realmente um dos poucos países no mundo que resistiram mais fortemente contra muitas das restrições da Covid e muitas dessas tolices. E isso meio que me dá um pouco de otimismo, mas eu acho que o pêndulo está voltando um pouco. Acho uma pena que tenhamos tido centenas de anos dessa democracia liberal ocidental, essas ideias de liberdade de expressão, e meio que esquecemos o motivo pelo qual todos lutaram tanto e por tanto tempo por todas essas coisas, sabe, derrubando reis despóticos e tiranos. Regimes que queriam subjugar seu povo. E, aqui estamos nós no Ocidente, com todas essas liberdades, pelas quais nossos antepassados lutaram arduamente, e estamos tentando voluntariamente desistir delas. Eu acho que isso é uma pena, eu acho que isso é um risco, mas eu realmente acho que a tendência está voltando para o outro lado, e eu acho que a América é o lugar que está reagindo com mais força, então isso é o que me dá o maior otimismo. Incrível. Isso não foi investimento. Tudo bem, cara. Adorei. Obrigado, cara. Agradeço. Obrigado por me receberem.